Boa noite a todos. Boa noite, professor. Quanto tempo? Pois é, estávamos só na gravação e YouTube, mas agora, na nossa última aula do semestre, a energia é restabelecida. E olha que eu passei o dia hoje com... Caiu fase de energia, caiu internet várias vezes. Pode ser que a minha voz ela trave um pouquinho, porque quando acontece da conexão ela fica reduzida, aí ela trava, mas normalmente aparece um aviso, pelo menos dessa forma que eu estou projetando aí para vocês, aparece um aviso para mim, indicando que está com má qualidade do sinal. Se isso acontecer, eu dou uma pausa na fala, e para que a gente possa acompanhar direitinho. Vocês estão bem? Então, bem, agora estamos melhor todos, né? Mas não tem como estar 100%. Muita gente perdeu muita coisa, né, ao longo desses dias aí. Fechou. Hoje temos 21 dias do primeiro problema que surgiu, que foi inclusive numa aula nossa, né? Foi, né, durante a nossa primeira aula de sinais vitais, e uma chuva torrencial, inclusive alguns de vocês falando na aula que estavam tapando os espelhos de casa, porque tinha muito raio, tinha trovão, tinha tudo. E daqui a pouco a energia vai embora e a gente fica sem comunicação nenhuma por um bom tempo. Em todas as casas de todas as pessoas que eu conheço, o pessoal perdeu alguma coisa. Aqui em casa a gente perdeu, casa dos vizinhos o pessoal perdeu, na casa de familiares tinha gente que já tinha comprado, feito o mercado do mês inteiro e acabou perdendo muita coisa. Vizinhos que são comerciantes perderam muitos dos seus, tanto equipamentos quanto os, os materiais de venda que eram perecíveis, né? Tudo que era carne, que estava Danone, queijo, tudo eles acabaram perdendo. Mas com fé e com nosso trabalho agora a gente vai recuperando e vai aprendendo com isso tudo que acontece. Gente, a gente está na última sessão do livro didático, nossa última aula hoje. Para quem não conseguiu, né, acompanhar as aulas até então gravadas, disponibilizadas lá no canal do YouTube, né, eu vi que algumas pessoas assistiram às aulas, mas pelo tamanho das turmas em si, teve muita gente aí que poderia ter assistido ainda que não assistiu. Então façam isso, assistam, mesmo já tendo realizado, né, as suas atividades do portal, como alguns de vocês mandaram para mim mensagem. A pessoa não está aparecendo, não está completando a bolinha em todas as unidades aqui. Verifica para mim como é que está no seu controle. Realmente no meu controle estava completo. Mas ainda assim, ainda que você já tenha realizado tudo, já tenha feito toda a leitura do livro didático, assista às aulas, né, gravadas, faça suas anotações. Inclusive hoje a gente vai falar de sinais vitais em si. Eu vou habilitar um pouquinho o vídeo. Se a internet ficar mais lenta, aí eu desabilito. Então, vocês façam, né, a leitura, né, assistam aos vídeos e montem um quadro comparativo. Principalmente quando a gente fala de sinais vitais, é importante que vocês façam isso. Monte um quadro comparativo, um quadro tanto com o nome do sinal vital que você está falando, estou falando da temperatura, né? Então, coloca lá temperatura, e aí na coluna ao lado você coloca os valores de referência. Coloca na outra coluna quais são os materiais que são utilizados, quanto tempo que leva para aferir a temperatura de um paciente,
Aí você vai começar a pensar assim, tempo depende, qual o material que eu vou utilizar? É um termômetro daquele infravermelho? Se for infravermelho, são 3 segundos. Se for aquele termômetro o digital, né, axilar, vai levar em torno de 4 minutos, 3 a 4 minutos. Se fosse aquele termômetro antigo, de coluna de mercúrio, de vidro, esse levaria 7 minutos para aferir essa temperatura. Então, você pode fazer um comparativo assim, do que é que você tem de sinais vitais, né, para ser avaliado. E aí depois também a questão desses valores de referência, se eu tiver uma alteração, que alterações podem ser apresentadas na temperatura em si? Isso é na aula passada. As alterações, quais são elas? Pode apresentar hipotermia, pode apresentar normotermia, pode apresentar a hipertermia, e aí dentro da hipertermia a febre, a hiperprexia, a prexia. E aí vocês vão anotando tudinho, comparando sempre aquilo que está no livro didático, que está na aula, né? Outras referências também que eu fui mandando para vocês ao longo da semana. E aí você vai fazendo esse quadro comparativo. E depois você vai incluir algumas coisas que a gente está falando na aula de hoje, né? Que hoje a gente vai falar mais da nossa intervenção de enfermagem. Mas o que seria, né, essa intervenção, né, essas intervenções? Que são intervenções de fato? Se vocês lembram, né, lá no meio da nossa disciplina, a gente comentou aí sobre uma outra questão importante que nós temos dentro da enfermagem, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Deixa eu ver aqui como é que está esse povo que não chega, o povo do quarto termo aqui não apareceu. Vou mandar para eles o link aqui, deixa eu achar. O link que foi mandado aqui, a Julie mandou lá do primeiro, né? Vou mandar aqui lá para o pessoal do quarto termo. Pronto. Falar nisso, obrigado, Julie, por ter buscado o link e enviado lá no grupo. Gente, as intervenções fazem parte da nossa sistematização da assistência de enfermagem, né? Nós temos lá a coleta de dados, temos os diagnósticos de enfermagem, o planejamento, as intervenções e tem a avaliação do processo de enfermagem, né? Essas intervenções é o que eu vou fazer depois de encontrar aquele problema, né, junto ao meu paciente. O que eu faço agora, né? E é disso que a gente vai falar hoje. O que eu faço depois de ter encontrado essas alterações nos sinais vitais. Quando a gente fala de temperatura, nós estamos falando aqui de um dos sinais vitais, aquele que a gente utiliza, o termômetro, aquele que a gente vai identificar a normotermia, a hipotermia, né, as hipertermias, né? E aí nós identificando essas alterações, a gente vai conseguir caracterizar, né, o que seria esse problema da enfermagem, né? O problema de enfermagem pode ser transformado depois em um diagnóstico de enfermagem. Por exemplo, a febre, né? Uma febre prolongada. Febre é um problema de enfermagem, né? Essa alteração da temperatura para mais do que o normal. E essa alteração para mais do que o normal, a gente precisa estabilizar essa temperatura do paciente. A própria teoria de enfermagem, aquele modelo teórico, né, conceitual da Florence Nightingale, chamado modelo ambiental, ela já nos falava da termorregulação. E quando ela fala desse modelo conceitual, ela fala o quanto é importante que esses ambientes eles estejam, né, este ambiente em si ele esteja influenciando para o bem desse meu paciente, para o bem dessa pessoa que eu estou cuidando. Com isso, eu identifico que uma pessoa que apresente uma febre prolongada, essa febre prolongada ela vai enfraquecer o meu paciente
através de um esgotamento das reservas energéticas desse paciente, uma vez que, se ele está apresentando febre, ele vai precisar perder calor, né? O corpo vai produzir a febre através da ação dos pirógenos, que a gente viu na aula anterior. E quando isso acontece, né, aumentando a temperatura lá pelo hipotálamo, que é o que controla a temperatura do paciente, né? Quando isso acontece, o meu metabolismo ele acelera. Ao acelerando o metabolismo, as minhas reservas energéticas começam a se esgotar. E isso vai fazer com que esse meu paciente, né, ele tenha esse esgotamento das suas reservas, das suas forças, né? Ele começa a ter as suas forças esgotadas, vamos dizer assim. O aumento do metabolismo vai requerer que esse paciente tenha, né, um aporte de oxigênio extra, um oxigênio que ele não possui até então, porque ele está, né, o corpo está reagindo àquela febre, perdendo calor, então ele começa a suar, ele começa, né, a ter as suas reações para que possa reduzir aquela temperatura. E qual é o fundamental aí que nós temos? Para isso, como esse paciente ele tem esse esgotamento das reservas energéticas, que ele tem um metabolismo acelerado, que precisa de mais oxigênio, eu vou, enquanto enfermeiro, oferecer a esse meu paciente a terapia de oxigênio. Essa é uma das intervenções que deve ser realizada quando o paciente apresenta a febre, principalmente uma febre durante muito tempo. Outra questão importante aí, que é muito relevante, principalmente quando a gente fala de extremos de idade. O que são extremos de idade? Extremos de idade é quando eu tenho uma criança, né, uma pessoa muito jovem, uma criança, e um idoso, né, que são aqueles que, ao perder água, a criança precisa de muita água, e ela tem o seu corpo, ele é composto por uma quantidade grande de água, a criança. Já o idoso, o corpo do idoso ele é composto por pouca água, né, se for comparado com os demais ciclos da vida. E esse idoso e a criança, quando apresentam a febre prolongada, eles acabam perdendo água, né, para o ambiente. E essa perda de água ela acontece através da respiração, através do suor. O paciente corre o risco de apresentar com isso um déficit no volume de líquidos, que é um diagnóstico de enfermagem. Esse diagnóstico de enfermagem ele pode vir a levar a um outro diagnóstico, que é a desidratação, e a desidratação passa a ser um problema muito grave, um problema muito sério, quando se trata de crianças e idosos. E aí vocês já sabem, da cultura popular já no Brasil, a questão da reidratação, inclusive com um soro caseiro, né, porque aí a gente vai hidratar não só com água, né, mas também com eletrólitos. Então é importante essa reidratação deste meu paciente que apresentou, né, uma perda de água durante um tempo, um paciente que a gente está falando de extremas de idade, né? Se vai acontecer isso com um adulto jovem, não é necessário, né, a princípio, essa terapia de reidratação, a não ser, claro, que se note a questão da desidratação, que tem outros sinais e sintomas que vocês vão aprender na disciplina de fundamentos semiológicos, para quem ainda não viu. Lá no exame físico você vai observar outros sinais e sintomas da desidratação, incluindo o turgor da pele, incluindo as questões voltadas para a avaliação da mucosa, né, tanto mucosa oral quanto mucosa ocular, e a gente vai começar a avaliar esse paciente para identificar se ele apresenta sinais de desidratação. Sinal de desidratação muito comum, muito fácil de ser percebido em um idoso, por exemplo, é o turgor da pele. E na criança, né, no bebê, na criança pequena, a gente palpa as fontanelas, né, se as fontanelas, que é o que a gente chama
popularmente a moleira da criança, né? Se a gente palpa a moleira e a moleira está funda, significa dizer que esse bebê, né, essa criança está com sinais de desidratação. Uma criança maior começa a apresentar outros sinais de desidratação, que tem a pele pegajosa, tem outras questões que vão acabar apresentando nesta criança. Mas isso tudo vocês veem em disciplinas específicas, né? Disciplinas de fundamentos semiológicos, disciplina de enfermagem na atenção à saúde da criança e adolescente, enfermagem na atenção à saúde do idoso, né? Tem esses dados, se vocês tiverem interesse, não vai cair na prova de agora, mas se tiver interesse nas férias, aí vocês... eu quero dar uma estudada além daquilo que eu já vi. Entra lá no canal do YouTube que essas aulas já estão disponíveis lá, dessas disciplinas, para você já dar conhecer um pouquinho do que vem pela frente. Quando a gente fala de terapia para a febre, nós temos duas vertentes. Na verdade, nós temos essas duas vertentes dentro da enfermagem para muitas coisas, né? Que são a terapia farmacológica, aquilo que ela utilizando medicamentos, e a terapia não farmacológica. Essa terapia farmacológica é o que a gente chama de medicalização do cuidado. Medicalização do cuidado significa dizer que eu vou administrar uma droga, né? E aí eu tenho, entre elas, eu tenho a questão do uso de antipiréticos, que são drogas que reduzem, né, a temperatura do paciente, reduzem a febre. E quando apresenta, né, a febre o paciente pode apresentar febre por vários motivos. Ele pode apresentar febre, por exemplo, uma pessoa que a febre é sempre um sinal de que algo está errado, né? Pode apresentar febre quando o paciente ele apresenta uma infecção, né? Infecção causada por uma bactéria. Isso pode ser uma infecção urinária. Quem já teve infecção urinária aí sabe que na infecção urinária o paciente apresenta febre, né? E é uma febre importante. E como é que eu sei se é infecção urinária? Eu tenho que somar com outros sinais e sintomas. Aí eu vou fazer a anamnese, que vocês viram a anamnese aí na disciplina também, e também na disciplina de fundamentos semiológicos tem a questão da anamnese, que é tão importante quanto nesta disciplina. Na anamnese você vai buscar essa história, no caso do meu paciente, e essa história que esse paciente apresenta, ele pode, por exemplo, indicar para vocês que ele pode relatar dor ao urinar, né? Aí você vai lá e preenche no seu relatório de enfermagem que o paciente apresenta a disúria, né, que é a dor ao urinar. E aí você vai observar que esse paciente apresenta dor ao urinar, que ele apresenta febre. Então, o que você pode fazer? Aí depende se eu tenho protocolos dentro daquele ambiente de trabalho. Se você está falando com uma gestante, lá no pré-natal, né, muitos locais já possuem a questão da possibilidade do enfermeiro solicitar para essa gestante que apresenta esse quadro, solicitar o exame, né, de urina, né, que vai apresentar se essa paciente qual é o foco se apresenta piócitos, né, indicando que tem a presença de fato de um patógeno. Mas também o profissional médico, a gente trabalhando em equipe, vai solicitar uma cultura de urina, por exemplo. E aí na cultura de urina, esse paciente, a gente consegue descobrir qual é exatamente a bactéria que está causando, para utilizar não um antibiótico de larga escala. E aí quando a gente fala de larga escala ou algum específico, vai estar falando lá da terapia medicamentosa, que acho que alguns de vocês já estão, inclusive, tendo essa disciplina também, que é quando a gente classifica esses
esses medicamentos, né? E aí você vai, eu posso utilizar um antibiótico de larga escala ou algum que seja que é de amplo espectro ou algum que seja mais específico. E aí, tendo a cultura de urina, eu consigo observar aquele que é mais específico para que eu possa administrar, né, a esse paciente. Quem é que vai prescrever? A prescrição do medicamento, via de regra, é do profissional médico, exceto quando a gente tem um protocolo, né, para aquela situação. E aí, nesse protocolo, tendo o protocolo, o enfermeiro pode realizar essa prescrição de acordo com o protocolo. Quando a gente identifica, né, essas são as terapias medicamentosas. Mas na febre, como nós vimos lá nas aulas anteriores, nós também temos terapia não farmacológica. E a gente sempre tem que lembrar, por mais que eu tenha diversos medicamentos que a ciência, né, vem evoluindo e mostrando para a gente quais são os medicamentos, existem estudos para melhorar a eficácia do medicamento. Sempre a teoria, aquela terapia que vai ser a principal dentro da enfermagem, ou seja, que vem antes, né, que venha como sendo o mais utilizado, deve ser a não farmacológica. Né? Por que a não farmacológica? Porque ela tem potencial de risco menor. É claro que se o paciente apresenta um problema grave, como a gente vai ver lá na frente, da dor, por exemplo, dependendo do nível, né, da dor, eu não tenho como utilizar somente uma terapia não farmacológica. Eu preciso associar uma terapia não farmacológica com uma terapia farmacológica. Mas, sempre que possível, eu vou optar pela não farmacológica. Lembrem-se sempre daquela máxima, né, que a gente vê na introdução à ética e à bioética, que é do princípio da não maleficência. Né? Todo medicamento ele pode causar um mal. Já a terapia não farmacológica, isso pode existir um risco? Pode, mas esse risco é sempre menor do que da terapia farmacológica. Dentre as terapias não farmacológicas para essa redução, né, da febre, nós temos banho morno, né, com compressa. Não esqueçam nunca disso, o banho na febre precisa ser morno, não pode ser banho gelado. Ah, professor, mas lá no hospital onde o fulano estava internado, deram banho gelado. Dão. O pessoal dá banho gelado mesmo, eu sei disso, mas é errado. Né? O que falta ali é o enfermeiro, né, solicitar a instalação de um chuveiro elétrico, por exemplo, né, fazer essa indicação, mostrar o porquê tem que ser banho morno, explicar, e a gente já viu isso na aula anterior, que o banho gelado, o que vai acontecer? Se dá um banho gelado no paciente que está com febre, vai aumentar o metabolismo do paciente e o hipotálamo vai entender que eu tenho que vai reduzir muito rápido a temperatura e o hipotálamo vai levar essa temperatura lá para cima novamente para que possa compensar. E aí uma temperatura que estava, por exemplo, em 39 graus Celsius, vai a 40, 41, porque ele não sabe que estava em 39, né? O hipotálamo. Então ele vai aumentar esse metabolismo para essa temperatura aumentar novamente. Já o banho morno, não. O banho morno faz com que esse paciente reduza a temperatura aos poucos, e aí sim, quando essa temperatura, né, que estava em 39 graus, por exemplo, ela baixa para 38, baixa para 37,8, aí você administra um antipirético. Administrou o antipirético, essa temperatura vai aumentar uns 2 ou 3 centigraus ali, e aí ele vai já baixar novamente com a ação do antipirético. Por que isso acontece? Porque precisa metabolizar o medicamento. Então, primeiro banho morno,
depois o medicamento, depois, e aí vai aumentar a temperatura para depois baixar. A aplicação de compressas frias, e aí sim compressa fria, né, com água fria não é água gelada, tá? É água natural. Então, a aplicação de compressas frias em áreas, né, que são importantes ali para reduzir a temperatura. Que áreas são essas? Axila, né, virilha, muita gente coloca também na cabeça, né, na testa do paciente. Então, aplica essa compressa fria e vai trocando, né? Porque ela vai aquecendo, aí você vai lá, troca. Né? Isso a gente já viu em vários, né? Vários locais o pessoal utilizando, principalmente aparece muito na dramaturgia, o pessoal utilizando compressa fria para febre, como se fosse algo assim que só acontecesse antigamente, né? Mas isso deve acontecer ainda hoje, né? É uma terapia não farmacológica muito importante, né? Que é a aplicação da compressa fria. Em casa, gente, se alguém apresentar febre, não dê rapidamente um antipirético. Né? A gente está acostumado a essa medicalização para tudo. Primeiro, a não farmacológica. Reduzir um pouquinho, aí utiliza a farmacológica. Principalmente quando a gente estiver falando de criança, tá? Se vocês têm criança em casa, cuidado para não oferecer direto um medicamento, porque vai fazer com que essa criança tenha um aumento de temperatura e isso vai causar muito mais mal do que bem a essa criança. Então, primeiro a não farmacológica, depois a farmacológica, e aí você vai sempre avaliando. Né? Tem que continuar avaliando a sua ação. Na hipotermia, que é o contrário, quando aquela temperatura está abaixo dos valores normais, conforme que a gente viu lá na primeira aula de sinais vitais, e aí vocês resgatando aquele quadro que eu falei para fazer, né? Falei hoje para quem está entrando agora na aula. Eu falei para o pessoal assim, olha, façam o seguinte, semana que vem a gente tem prova, não só para a prova, mas para a vida acadêmica de vocês, principalmente a vida laboral, né, enquanto enfermeiros, peguem um quadro e trabalhem nesse quadro os sinais vitais todos, né? Indica todos os sinais vitais, faz a lista, né, pelas linhas de cada um dos sinais vitais. Aí na outra coluna você vai lá e coloca quais são os materiais que são utilizados, na outra você coloca qual o procedimento, quais são os passos do procedimento, na outra qual o tempo que utiliza para ferir, a outros valores de referência, depois para cada um dos possíveis achados, quais são as intervenções. Né? Se vocês fizerem isso, tenho certeza, né, de que sinais vitais está de bom tamanho ali para que vocês possam ter uma boa ação de enfermagem. Né? Se o enfermeiro se preocupasse sempre com os sinais vitais do paciente, se a gente avaliasse sempre sinais vitais, a questão da biossegurança, a questão de todas as metas para a segurança do paciente, né? Sinais vitais, biossegurança, se a gente for observar a questão de risco de queda, de úlcera, de lesão por pressão agora, com certeza nossa ação de enfermagem seria bem mais eficaz. O que acontece na hipotermia? Essa redução da temperatura. O porquê isso acontece? A redução da temperatura vai acontecer quando o meu paciente, né, tiver por exemplo, ele apresentou a febre, aí eu fui lá, a criança apresentou a febre, só que era uma febre baixa, né? Resgata lá os valores de febre baixa, e os pais não deram um paracetamol, por exemplo, que era o que era para ser utilizado para a febre baixa. Eles foram lá e utilizaram uma dipirona, que é para febre alta. E aí o que aconteceu com essa criança? Essa criança teve um aumento brusco da temperatura, né, para o metabolismo dessa dipirona, e logo após baixou tanto a temperatura que pode ter apresentado uma hipotermia, principalmente se ainda colocar essa criança debaixo da água gelada.
E aí essa criança começa a suar, porque o antipirético faz isso. E aí vai ficar com as roupas molhadas, né? E aí o que vai acontecer é uma hipotermia. Primeira coisa que eu preciso fazer: remover as roupas molhadas, trocar por roupas secas. Parece óbvio, mas precisa falar. Envolver o paciente com cobertores. São intervenções importantes que a enfermagem precisa fazer. Ingestão de líquidos quentes, ingestão de chá, leite quente, sopas, né? Manter a cabeça e pescoço do paciente cobertos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, por exemplo, maternidade, visita a maternidade, lá onde está o alojamento conjunto, vocês vão ver que nessa época aí a gente vai ter crianças que vão estar com gorro, né, que é a touquinha, vão estar com a cabeça, né, coberta. Por quê? Porque um dos maiores riscos que o recém-nascido tem, né, tem o acrônimo é RN é de 0 a 28 dias. O recém-nascido, quando ele tem um dos maiores riscos que ele possui, né, para a sua saúde, que a enfermagem precisa ter uma visão sentinela para esses riscos, é a questão da hipotermia. A hipotermia é um dos principais motivos para que a gente possa ficar de olho sempre nesse RN, principalmente se for um RN prematuro. E aí eu preciso olhar para esse RN e ele precisa estar sempre mantendo a temperatura basal, aquela temperatura mínima ali para sobrevivência. E por isso eu preciso manter a cabeça dele sempre coberta, né, pescoço. Utiliza compressa quente quando ele estiver apresentando a hipotermia em si. Então, na hipotermia, eu preciso manter esta temperatura do paciente. Com relação ao pulso, né, quando a gente fala de pulso, a gente tem que lembrar que pulso não estão só, né, próximo das mãos, né? Pulso é quando a gente fala da pulsação do meu paciente, tá? A pulsação do paciente, ela precisa ser aferida durante quanto tempo? 1 minuto. Então, eu preciso observar essa pulsação por 1 minuto. Não pode ser durante 30 segundos e multiplicar por 2, como a gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Seria muito bom se pudesse, porque agilizaria o processo, né? Mas a gente não pode fazer isso. Eu preciso manter 1 minuto de aferição desse pulso para ter certeza de quanto, né, tem de pulsação nesse paciente, para identificar se essa pulsação ela é rítmica, né? Lembram? Falei lá para vocês logo no início. Rítmico, arrítmico, né? Se é uma pulsação, né, um pulso forte, fraco, tudo isso precisa ser avaliado. E aí, o que a gente está observando aí, nessa primeira coluna, fala o seguinte: pulsação radial está fraca e imperceptível. E agora, o que é que eu faço? Nas minhas intervenções, eu vou precisar, primeiro, eu identifiquei que a pulsação radial direita está fraca e está imperceptível, ou seja, eu quase não consigo perceber essa pulsação. Eu vou acessar ambos os pulsos, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e vou comparar. Ainda vou avaliar o seguinte, o déficit de pulsação. Déficit de pulsação, nós vimos na aula passada, quem não assistiu o vídeo lá no canal do YouTube, faça isso, busque o vídeo, assista e procure por déficit de pulsação. Inclusive, eu pedi para que vocês fizessem, né, uma aferição de todos os sinais vitais de alguém na casa de vocês, e que vocês pudessem calcular aí o déficit de pulsação também, né? Então, você vai precisar aferir o pulso apical e o pulso radial, né? E fazer o cálculo do déficit de pulsação que foi explicado na aula anterior.
Se o pulso apical do paciente estiver bradicárdico, o que seria isso, bradicárdico? Brad é a diminuição, né? É pouco, é baixo. Brad, então, é abaixo dos valores normais. Os valores normais para pulso, para um homem adulto, é de 60 batimentos por minuto a 100 batimentos por minuto. Então, se esse pulso apical, que está lá no ápice do coração, linha hemiclavicular, né, à esquerda, no quinto espaço intercostal, se isso está acontecendo dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o uso de medicamentos, né, que pode ser aí a digoxina e antiarrítmicos, né, que eles fazem com que esse pulso, essa pulsação do paciente, ela fique baixa, né, em questão de frequência. Se ele estiver utilizando desses medicamentos, dessas drogas, eu preciso, enquanto enfermeiro, apresentar isso para o profissional médico que pode ali alterar a dose do medicamento. Né? Para qualquer ocasião onde esse meu paciente apresente uma pulsação abaixo, né, eu preciso sempre estar atento, preparar a equipe. Para quem já está fazendo aí a disciplina de urgência e emergência, né, preciso preparar a equipe para o suporte básico de vida, né, porque aí o paciente pode apresentar uma complicação e eu preciso que essa equipe esteja preparada para iniciar uma RCP, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Outra questão importante, respiração, outro dos sinais vitais, né? Dentro da respiração, eu tenho várias avaliações que precisam ser feitas. Mas o livro didático vai nos falar aqui o seguinte, eu vou observar se esse meu paciente apresenta bradipneia ou uma taquipneia. O que ele está me falando? Que na bradipneia é abaixo de 12 respirações por minuto, que eu avaliei, portanto, durante 1 minuto, né? São 12 respirações por minuto. Então, durante 1 minuto, esse paciente que não está falando, esse paciente que não está se movimentando, esse paciente que está, né, sem nenhuma interferência externa, e principalmente, um cuidado importante para vocês colocarem lá no quadro de vocês para estudo, principalmente, o meu paciente não pode nem sequer desconfiar que eu estou aferindo a sua frequência respiratória. Se ele desconfiar, ele vai alterar essa frequência respiratória, porque a gente consegue alterar. Né? Diferente da pressão arterial. A pressão arterial você não consegue falar, agora sim, vai vir aqui aferir minha pressão arterial, eu vou aumentar a pressão arterial, eu vou diminuir o pulso, eu vou já bater meu coração mais rápido, ou mais devagar. Não dá, né? Mas a respiração dá. A respiração a gente consegue controlar. Então, se esse paciente desconfia que você está aferindo a sua respiração, a frequência da respiração, ele vai alterar, né, essa frequência. Pode, inclusive, alterar a amplitude, pode, inclusive, alterar o padrão respiratório como um todo, pode ficar em apneia durante alguns segundos ali. Se for um mergulhador, vai ficar durante alguns minutos em apneia. E você vai achar que ele está com algum problema. E não. Então, o que a gente observa aí? Se esse meu paciente apresenta bradipneia ou taquipneia, um padrão respiratório irregular, uma profundidade da respiração aumentada ou diminuída, e o paciente se queixa de falta de ar, né, tem uma dispneia, né, o que é que eu preciso fazer? Preciso observar primeiro. As vias aéreas eles estão obstruídas? Não estão obstruídas, né? Então eu não preciso fazer a desobstrução das vias aéreas. Não, elas estão obstruídas. Como estão os sons da respiração? Pega o estetoscópio, vai auscultar, né, os ruídos
no respiratórios do paciente. Ah, professor, eu ainda não vi isso é lá em fundamentos semiológicos. Aqui a gente só precisa saber que vai precisar realizar isso, né? Lá em fundamentos semiológicos você aprende como fazer essa ausculta. Vou observar se esse meu paciente apresenta tosse produtiva. Tosse produtiva é aquela tosse que tem catarro, né? Então, uma tosse que você consegue identificar que há produção, né? Há o deslocamento de algum fluido ali. Então, essa é uma tosse produtiva. Ele apresenta inquietação, ele está inquieto, está irritadiço, apresenta ansiedade, confusão. Isso tudo precisa ser feito quando eu estou fazendo a avaliação da respiração do meu paciente e apresenta qualquer uma das alterações, sendo ela uma bradipneia, uma taquipneia, sempre precisa observar isso. Outra questão importante é eu pesquisar lá na minha anamnese se esse paciente ele é tabagista, e aí ele, eu não sou tabagista, tá, mas e tabagismo passivo? Professor, hoje quase ninguém fuma. Que bom, quase ninguém fuma, mas ainda tem pacientes que fumam, né? E nós temos, além de pacientes que fumam, nós temos algumas regiões do país onde o paciente, mesmo não sendo tabagista, mesmo não tendo pessoas, né, que consomem o tabaco próximo dele, ele vive em um ambiente com uma poluição tão grande que os sinais respiratórios vão ser equivalentes aos sinais respiratórios de uma pessoa tabagista. Outra questão importante, uma pessoa que trabalha com carvoaria, por exemplo, né? Ele vai apresentar os sinais também. Então, dependendo do ambiente de trabalho da pessoa, dependendo de tudo, isso vai influenciar. Então, o que a gente precisa observar aqui? Respiração. Apresentou alteração? Eu preciso investigar mais. Além disso, oferecer a esse paciente um ambiente, né, uma posição melhor para que ele possa ter a troca gasosa. Né? Isto, né, pode ser feito com suporte ventilador, né, com o O2, e isso pode ser através de uma posição que a gente chama de semi-Fowler ou Fowler alta, que é o paciente praticamente sentado, né? E aí vocês podem até procurar as figuras do semi-Fowler ou Fowler. E eu também tenho a questão do paciente COVID, por exemplo, né, que tem dispneia, que é internado. Hoje ele é internado e é posicionado de bruços, né, decúbito ventral, ou posição prona. E aí esse paciente, ele fica nessa posição porque é mais fácil do corpo, né, realizar as trocas gasosas, né, desse paciente, ou seja, melhora a saturação de oxigênio, melhora a respiração. Quando a gente fala de pressão arterial, essa imagem nós vimos lá na primeira aula de pressão arterial, é importante retomar na seguinte questão. Primeiro, meu paciente, eu preciso aferir a pressão arterial dele, de preferência, né, sempre no mesmo horário. De preferência, sempre no mesmo horário. De preferência, sempre o mesmo membro. É sempre no membro superior esquerdo? Sempre no membro superior direito? Posso aferir no outro? Pode. Você pode aferir no membro superior, no membro inferior. Só não pode aferir pressão arterial no pescoço. Mas membro inferior, membro superior, pode aferir em qualquer um dos dois. Exceto quando a pessoa é mastectomizada, que aí você não vai aferir a pressão arterial, né, no lado mastectomizado, mas, ou então um paciente o meu paciente que ele é nefropata e faz a hemodiálise também, eu tenho que ter cuidados com a fístula, mas fora isso,
né, eu faço a aferição da pressão arterial do meu paciente sem problema algum. Então, o meu paciente ele pode apresentar ali tanto sinais de hipertensão, que são comuns, né, que a gente conhece hoje na nossa realidade brasileira, realidade amapaense, né, dados de pacientes hipertensos, ou pode apresentar hipotensões, né? Quando a gente observa isso, a pessoa em si, ela já sabe se a sua pressão arterial ela desconfia, não que ela saiba, mas ela desconfia se a pressão arterial está baixa ou está alta. O paciente hipertenso, quando ele começa a apresentar, por exemplo, rubor facial, começa a apresentar um calor facial também, começa a apresentar dor de cabeça, né? Ele sabe que ele está apresentando ali um sinal de hipertensão. Ele só não sabe qual hipertensão é, se é uma hipertensão arterial sistólica, se é uma hipertensão arterial diastólica, se ela é mista, né? Se as duas estão altas, só uma está alta. E aí a gente só consegue descobrir isso a partir do momento em que a gente faz a aferição dessa pressão arterial de forma adequada. Vocês viram na aula de pressão arterial, na aula de sinais vitais, como aferir essa pressão arterial. Quais são os passos para aferição da pressão arterial, inclusive os vídeos, o passo a passo de cada um deles, os POPs de como realizar. Então, você primeiro precisa fazer, na pressão arterial, estimar a pressão arterial sistólica. Como que eu faço isso? Relembrando, palpa a artéria radial, vamos supor que a gente vai aferir a pressão arterial no membro superior direito. Esquerdo. Então, eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, o paciente vai estar em que posição? Ele pode estar sentado, pode estar deitado, pode estar em pé, mas a gente vai utilizar o mais usual. Mais usual, meu paciente sentado. O paciente sentado, os braços devem estar como? O braço, né, que eu vou aferir a pressão arterial, precisa estar ligeiramente fletido, ou seja, um pouco flexionado. Ele vai estar com esse braço um pouco flexionado, solto no ar? Não. Senão ele está fazendo uma força ali, essa força faz com que aumente essa resistência muscular no membro onde eu vou fazer a aferição da pressão arterial e vai acabar apresentando uma pressão arterial mais alta do que ela deveria. Então, eu preciso que esse paciente esteja com o braço relaxado, né, recostado sobre alguma coisa. Para isso, a gente possui suportes, né, em enfermagem tem suportes de braço, né, apoios para o braço, para que a pessoa possa ter a sua pressão arterial aferida, né, pode-se fazer uma pulsação, uma punção, né, pode ser feito vários procedimentos nesse paciente utilizando aquele material. Outra questão importante é que o meu paciente ele precisa estar sentado adequadamente. Sentado adequadamente significa dizer que o meu paciente não pode estar com as pernas cruzadas, não deve estar com os pés soltos, né, as pernas soltas, então ele precisa estar com os pés encostados no chão, os dois pés encostados no chão, precisa estar sentado, né, com o dorso recostado sobre a cadeira, então precisa ser uma cadeira com encosto, né, para que ele possa encostar, ficar relaxado. Esse paciente não pode estar conversando durante a aferição da pressão arterial, tem muita gente aí que afere pressão arterial conversando com o paciente e começa a perguntar ao paciente qual foi o último horário que ele comeu, e o que ele comeu, e de onde é que ele veio, que não sei o que mais. Tem todo um preparo para a aferição da pressão arterial que está descrito lá nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, que está disponível para vocês, inclusive saiu uma agora de 2020, eu vou mandar para vocês, que é importante que eu faça essa aferição da pressão arterial do paciente com o paciente descansado. O que significa isso? O paciente, se a gente for observar,
fica na frente de uma unidade básica de saúde, por exemplo. E aí você vai observar que o paciente chega para uma consulta. Tem gente, eu moro aqui na Zona Norte, tem gente que vem lá do centro, aqui para a Zona Norte, para se consultar. Tem gente que faz isso de bicicleta. E aí, como é que eu vou aferir a pressão arterial do paciente que acabou de vir lá do centro, pedalando, sob o sol, aqui em Macapá, e eu vou aferir a pressão arterial dele? É claro que vai estar alterado. Todos os sinais vitais vão estar alterados. Esse paciente ele precisa estar ali descansando pelo menos 30 minutos. Pelo menos. Aí ainda tem um cidadão que vai na frente da unidade de saúde e ele vai vender café, e vai vender coxinha, e vai vender salgado. Ele tem que ganhar o dinheiro dele. Mas o problema é que ele vai vender para o paciente que vai aferir sua pressão arterial. Se esse paciente tomar café, ele vai ter que esperar mais meia hora. Se ele comer uma coxinha, ele vai ter que esperar mais 1 hora. E aí eu não vou conseguir terminar de fazer o procedimento no paciente. Ele se alimentou, ele veio andando de bicicleta, então não tem um valor exato. Né? Não vou conseguir aferir de uma forma correta. Então eu preciso ter esses cuidados pré-aferição da pressão arterial. Quando esse meu paciente ele apresenta, por exemplo, uma hipotensão, que é o valor abaixo desses valores que estão apresentando aí, 120/80, por exemplo, eu vou deitar esse paciente de costas, restringir a atividade dele para que possa causar essa diminuição, aumentar a frequência da infusão endovenosa, se ele tiver com acesso, ou administrar drogas vasoconstritoras, né? Uma droga vasoconstritora vai fazer com que aumente essa pressão arterial diastólica. Se eu aumentar a infusão endovenosa, vai aumentar a quantidade, né, de líquidos, né? Então, vai aumentar também a pressão arterial. Né? Verificar sempre a pressão arterial após cada intervenção que eu realize, porque, assim como todos os sinais vitais, sempre após uma atividade de enfermagem, eu preciso aferir os sinais vitais novamente. Isso tem que ser uma regra ouro, tá, gente? Sempre que você for, ou que a sua equipe for administrar um medicamento no paciente, por exemplo, foi administrar um medicamento no paciente, afere a pressão arterial, afere o pulso, afere a temperatura, afere frequência respiratória antes, e depois também da ação do medicamento, né? Não é imediatamente após, né? Mas deixa ali a ação do medicamento e aí vai e afere novamente esses sinais vitais. Isso é importante para que a gente possa acompanhar o nosso paciente. Com relação à dor, né? Dor também nós vimos a questão dos métodos farmacológicos, os métodos não farmacológicos. Por quê? Porque a gente viu em dor que não basta eu perguntar para o paciente se ele está com dor, tem que saber qual a localização da dor, quando que começou a dor, né, a história daquela dor, qual é o nível de intensidade da dor, e a partir desse nível de intensidade da dor é que eu vou intervir enquanto enfermeiro. E essa intervenção ela pode ser farmacológica, através do uso de analgésicos, né, e aí são antitérmicos, anti-inflamatórios. Eu posso utilizar analgésicos opioides e eu posso utilizar relaxantes musculares, por exemplo. Isso tudo alivia a dor do paciente. Mas essas são medidas farmacológicas. E aí eu tenho métodos não farmacológicos, né, que são de extrema importância também. Assim como os métodos farmacológicos, os não farmacológicos são muito importantes. Eu preciso, sempre que possível, incentivar o método não farmacológico, não que eu vá substituir. Se for possível, substitua. Por exemplo, num RN, né,
uma terapia não farmacológica para alívio da dor é a utilização de glicose. Ah, como que eu faço isso? Eu utilizo a glicose, né, com uma seringa de 1 ml, né? Utiliza ali a glicose na boca do RN. Né? Quando que isso é feito? Antes de um procedimento invasivo que provoque dor. Porque isso estimula, né, toda a questão da liberação de endorfina, então, que vai alterar o padrão do humor e a questão do alívio da dor também. Então, tudo isso vai acontecer, que é importante. Outra questão importante é a musicoterapia. A gente citou, quando a gente vai num consultório odontológico, às vezes na sala de espera tem uma musiquinha, né, no fundo. E aí essa música ela é importante, porque ela alivia a dor. Né? Outra questão importante, distração. Né? Aí vocês já viram que existem várias técnicas de distração, tem alguns profissionais que utilizam, quando faz a terapia com crianças, da distração, utilizando brincadeiras, né? Utilizando relaxamento com adultos, idosos. Relaxamento acontece muito com relação às gestantes. Aromaterapia também, né, que é com aquelas fragrâncias, né, aqueles óleos aromáticos, utilizam para alívio da dor. O próprio toque terapêutico é extremamente importante, o brinquedo terapêutico, quando a gente trabalha com criança, a reza, a oração, né, a acupuntura, tudo que for, que era chamado antes, né, de medicina alternativa, que são questões voltadas para o alívio da dor, né, o alívio daquele problema do paciente, tudo isso é válido, né, e a gente precisa valorizar dentro da enfermagem. Inclusive, tem muitos enfermeiros aí que atuam diretamente com métodos não farmacológicos, né, para alívio da dor também. Sempre, o que é que a gente fala de alívio da dor? Primeira coisa, eu preciso que essa dor insuportável, por exemplo, uma dor 9, 10, ela precisa ser, né, suportável, ela precisa se tornar suportável. Então, uma dor que estava insuportável, posso utilizar ali um medicamento? Posso, utilizo um medicamento. E aí essa dor, ela pode não ter cessado, mas ela reduziu ao ponto de se tornar suportável ao paciente. Aí eu vou avaliar essa dor na seguinte questão: quanto que esta dor agora, estando suportável, influencia em outras atividades desse meu paciente? Por exemplo, ele se alimenta, ele tem condições de se alimentar, ele tem condições de descansar, ele tem como restabelecer o seu sono, né? Então, o nosso papel diante da dor nem sempre vai ser possível, no caso de uma dor crônica, o paciente de câncer, nem sempre eu vou ter a possibilidade de reduzir ao nível zero de dor. E aí, quando isso não acontece, eu preciso reduzir ao mais confortável ou menos desconfortável possível para esse paciente, para que ele possa manter suas atividades de vida diária. Nem que seja ali atividades bem básicas mesmo, como o sono e a manutenção do apetite. O que eu devo fazer com relação à dor, né? Avaliar, controlar essa dor, né? Isso é o tratamento não medicamentoso. E aí nós temos, né, nessa nossa sessão aí, o Faça Valer a Pena lá do livro didático. Se vocês já fizeram, acompanhem aí. Se vocês ainda não fizeram, vamos fazer juntos. Lá no livro didático diz o seguinte: uma febre prolongada enfraquece o paciente pelo esgotamento de suas reservas energéticas. O aumento do metabolismo requer oxigênio extra.
Se o organismo não pode atender a demanda de oxigênio adicional, ocorre a hipóxia celular, anóxia celular, hipertermia celular, hipotermia celular ou febrícula celular. O que acontece com o meu paciente? Acontece a hipóxia celular, né, que é quando esse paciente tem um oxigênio inadequado, né, e ele requer esse oxigênio extra. Na outra questão, fala o seguinte: na febre, o objetivo da terapia é aumentar a perda de calor, reduzir a produção de calor e prevenir complicações. A escolha das intervenções depende da causa, né? O que está causando aquele aumento da temperatura. De qualquer efeito adverso possível e da força e intensidade, duração e elevação daquela temperatura. O enfermeiro ou o médico deve esforçar-se para determinar a causa do aumento dessa temperatura. De que maneira nós, enquanto enfermeiros, né, enquanto membros dessa equipe de saúde, ao lado do médico, né, nós ali em conjunto, de que forma nós podemos conseguir realizar esse cuidado? Primeira alternativa: isolando o pirógeno estressor, coletando amostras para análises laboratoriais, tais como urina, sangue, catarro, material de feridas. A B, isolando o pirógeno facilitador, coletando amostra para análises laboratoriais, tais como urina, sangue, catarro, material de feridas. C, isolando o pirógeno causador, coletando amostra para análises laboratoriais, tais como urina, sangue, catarro, material de feridas. Isolando o pirógeno sensibilizador, coletando amostra para análises laboratoriais, tais como urina, sangue, catarro, material de feridas. Ou isolando o pirógeno destruidor, coletando amostra para análises laboratoriais, tais como urina, sangue, catarro, material de feridas. Essa pergunta aí está perguntando só para a gente se o pirógeno ele é estressor, facilitador, causador, sensibilizador ou destruidor. E a resposta certa é pirógeno causador, né? O pirógeno que está causando, né? Intervenções depende da causa, né? Então, o pirógeno que está causando aquele aumento da temperatura do paciente, está causando aquela febre. A resposta correta é a letra C. E a última pergunta é a seguinte: a terapia não farmacológica utiliza-se de métodos para aumentar a perda de calor por evaporação, por condução, convecção ou radiação. Essas terapias não farmacológicas seriam banhos quentes com compressas, aplicação de compressas mornas nas áreas das axilas e virilha, banhos mornos com compressas, aplicação de compressas frias nas áreas do pescoço e da cabeça, banhos quentes com compressas, aplicação de compressas frias nas áreas das axilas e cabeça, banhos mornos com compressas, aplicação de compressas frias nas áreas das axilas e da virilha, banhos frios com compressas, aplicação de compressas frias com álcool a 70 nas áreas das axilas e pescoço. Gente, vocês lembram que lá na primeira aula eu falei para vocês, muito cuidado com essa história de álcool, tá? Jamais permitam que façam compressa com álcool, né? E aí, que bom que apareceu isso aí numa questão do livro, né? Tem muita gente aí que faz compressa em paciente. Já vi em hospital, pessoal fazendo compressa em paciente com álcool, né? Então, muito cuidado que essa não é a forma correta. A forma correta é aquilo que a gente viu na aula. Banhos mornos com compressas, aplicação de compressas frias nas áreas axila e virilha, que a gente consegue reduzir uma temperatura do paciente, né, de uma forma mais lenta,
mas com uma duração maior, né? A função realmente é essa. Eu preciso reduzir a temperatura do paciente lentamente, durante um período por mais tempo, né? Essa redução de temperatura. Se eu reduzo essa temperatura rapidamente, o corpo do paciente reage e aumenta essa temperatura mais rapidamente ainda. Então, isso vai fazer com que eu não tenha aquele ganho esperado. Espero que vocês tenham compreendido a nossa conversa de hoje. Nós falamos aí sobre as intervenções frente aos sinais vitais, né, aos resultados dos sinais vitais. Intervenções essas que podem parecer hoje, para alguns, né, estão chegando, pode parecer muito difícil, eu preciso decorar, mas isso a gente vai, ao longo da trajetória, entendendo o mecanismo, né? E entendendo o mecanismo do corpo, a gente consegue entender o porquê de fazer. Isso é o mais importante, não decorar, mas entender o porquê fazer aquilo, né? Quando eu entendo o porquê, eu consigo ter uma relação muito maior com essas minhas ações de enfermagem. Gente, a nossa avaliação, ela vai acontecer. Deixa eu habilitar a câmera aqui. Nossa avaliação, ela vai acontecer na próxima semana, tá? Assim como foi dito lá no grupo do primeiro termo, mais cedo foi dito, vocês vão saber mais informações até a quarta ou quinta-feira, se não me engano. Mas assim, o que eu posso adiantar para vocês? Prova semana que vem. Isso eu posso adiantar porque isso já está desde o nosso calendário acadêmico, né, já sendo indicado que a prova vai acontecer aí a partir do dia 30 de novembro. Né? Isso vai ser na semana que vem. A data da prova, o horário da prova, isso tudo vai ser enviado no grupo de vocês, ou enviado lá no grupo de líderes pela coordenação. Aí o líder, representante da turma de vocês, vai enviar isso no grupo. Eu reforço isso com vocês também, né? Como que vai ser a nossa prova, o horário da nossa prova. Normalmente, o que acontece as provas? Quem fez a prova de B1? Né? Você tem 24 horas para fazer a prova. Depois que você iniciou a prova, você tem 3 horas para realizar a prova. Provavelmente vai ser assim. A gente não sabe, tá? Provavelmente vai ser feito desta forma. Isso a gente vai descobrir ao longo dessa semana e assim que for disponibilizado para nós, a regra-chave a gente envia para vocês, para que vocês possam estar bem orientados. De qualquer forma, independente do horário que você vai fazer a sua prova, nossa prova normalmente, a nossa aula começa às 7 horas, né? 19 horas. Então, a nossa prova deve estar liberada aí para começar às 19 horas. Não significa dizer que você precisa fazer essa prova às 19 horas. Pode fazer essa prova no horário que você quiser. Mas, durante o nosso horário ali, você pode entrar aqui no Teams, ou melhor ainda, eu estou lá no grupo, vocês podem enviar o que é que vocês não entenderam da prova, a gente vai sanar as dúvidas de compreensão da questão, tá? Não dúvida de resposta, tá? Mas dúvidas de compreensão de questão, de repente tem alguma coisa que não está de acordo, mas assim, acostumem-se com uma questão importante, para quem está no primeiro semestre aí, quem está no quarto também sabe disso. O momento de anular a questão, independente da disciplina, não é durante a realização da prova, tá? Se vocês, por algum motivo, acharem que a questão, por exemplo, essa questão anterior aqui, se cai uma questão dessas aqui na prova, onde a resposta certa ali é banhos mornos com compressas, aplicação de compressas frias nas áreas da axila e da virilha, né? E aí eu coloco ali que essa aplicação de compressa fria com álcool eu erro, né? Não deixo a resposta certa, então todas elas estão erradas. E aí vocês começam a bater cabeça e falam, não, mas isso está errado, isso está errado, isso está errado. Aí vocês podem falar o seguinte, professor,
eu não compreendi a questão 3, né? Aí eu vou, olho, pode ser que eu não enxergue ali que eu escrevi alguma coisa errada. Digo, gente, não sei, se eu não enxergar, eu vou falar assim, gente, não sei. Marque o que vocês acham, e aí, no dia da vista de prova, a gente conversa. Terminando o período da prova, aí vocês podem mostrar para mim, professor, ali aquela questão, eu não encontrei a resposta, porque todas aquelas respostas estão erradas. Aí a gente pode sentar e verificar isso no dia da vista de prova e a gente anula a questão que estiver errada, né? Agora, se você faz isso durante a realização da prova, primeiro que você faz, você acaba utilizando daquele momento, né, que é o momento da sua concentração para fazer a prova, você acaba se estressando, o seu colega que acha que acertou começa a imaginar, mas como assim que não tem se eu já fiz essa questão e não vi isso, né? Então a gente acaba gerando ali um mal-estar muito grande que não vai ser resolvido naquela hora, porque tem uma data específica para a gente fazer isso, que é no dia da vista de prova. Então qualquer coisas que vocês encontrem na prova, tá? A gente faz a prova, lê novamente, eu imprimo, eu vejo que... Mas às vezes acaba passando um erro ou outro, né? Mas assim, se ocorrer o erro, a gente conversa no dia da vista de prova e, se for necessário, a gente anula a questão, dando certo para todo mundo sem problema algum, né? O que é que a gente sabe que cai em provas, né, de prova oficial, né? Existe uma regulamentação dentro da faculdade que é a seguinte: o conteúdo do semestre, assim como eu expliquei para vocês lá no primeiro dia de aula, o conteúdo, quando eu falei das avaliações, ele é feito da seguinte forma: nós temos a prova oficial, que é a avaliação oficial de B1, que foi feita já. Essa avaliação oficial de B1 cai o conteúdo da unidade 1 e da unidade 2, né? Porque foi só o que foi visto até então no semestre. Quando a gente vai para a última prova, significa dizer que a gente já passou por unidade 1, por unidade 2, por unidade 3, por unidade 4. Isso significa dizer que a prova oficial de B2 cai todo o conteúdo, B1 e B2. Ah, professor, mas essa prova então ela é muito mais longa. Não, a quantidade de questões é praticamente a mesma quando não é a mesma, né? Mas o que faz ali, eu costumo fazer o seguinte: se eu tenho 10 questões, 8 questões devem ser da unidade 3 e 4, e 2 questões, uma de cada uma das unidades 1 e 2, né? Ah, professor, mas eu vou ter que estudar de novo a unidade 1 e 2. Vai, porque a gente está estudando a disciplina, então você precisa passar os olhos ali pela unidade 1 e 2 novamente, porque isso faz parte da nossa disciplina em si. Então a gente precisa continuar fazendo a leitura. Quando vocês observam outras disciplinas, por exemplo... Professor, Pode falar. deixa eu lhe perguntar que eu não entendi aqui, que estava falhando. Nessa avaliação na B2, vai cair a unidade 3 e 4, é isso? Não, cai tudo. Cai tudo. Isso. 1, 2... Ah, tá bom, entendi. A avaliação oficial de B2 cai tudo, cai unidade 1, 2, 3 e 4. Tá? Mas assim, eu costumo utilizar a maior parte da prova, unidade 3 e 4 em B2. Tá? Maior parte. Tá? Mas ainda cai uma ou outra coisa da unidade 1 e 2. Tá? Para quem perdeu a prova de B1, né, agora vai estudar todo o conteúdo, vai fazer a prova de B2 e já vai estar estudando nesse momento aí para a sua prova de B1 que você vai fazer em segunda chamada, né? Segunda chamada é na semana seguinte, a segunda chamada é no dia 7 de dezembro. No dia 7 de dezembro tem a prova de segunda chamada para quem perdeu o B1 ou quem vai perder a prova da semana que vem de B2, né? Aí faz a segunda chamada. Segunda chamada também cai todo o conteúdo. Não importa qual a prova que você perdeu,
segunda chamada é todo o conteúdo, assim como exame final. Mas aí quando chega em exame final, aí é metade, metade. Tem metade de B1, metade de B2, não metade utilizando as questões da prova, tá? Não confunda. Mas metade no sentido de os conteúdos das questões em si. Gente, mas essa nossa segunda unidade, essa nossa unidade 3 e 4, eles são bem tranquilas, né? São unidades que a gente teve um bate-papo aí bem fluente para a gente poder realizar essas nossas aulas. Então, podem ter certeza aí de que vocês vão se dar bem nessa prova, né? Façam a leitura novamente do livro didático. Já vi que muita gente completou todo o seu AVA, né? Então parabéns. Façam, né, tudo que for possível aí para rever, assistir novamente as aulas, estão disponíveis no canal, então assistam, né? Façam aquele quadro comparativo que eu falei para vocês. Muito importante fazer lá de introdução à ética e bioética. Estudem lá os princípios, né, que significa cada um deles. Estudem as diferenças de beneficência, benemerência, benevolência. Estudem a biossegurança. Isso tudo é importante, tá? E aí a gente vai contextualizando as questões, mas vocês, lembrando, tem um bom tempo aí para revisar sua prova, né? E qualquer coisa, eu estou disponível aí, se tiverem dúvida ao longo da semana, também pode mandar pergunta, e eu vou estar sempre com o telefone disponível para responder. Gente, uma questão importante, tá? Tem muita gente que tem tentado tirar dúvidas pelo privado, né? E eu peço para que vocês tirem as suas dúvidas o mais no grupo do que no privado. Por quê? Porque tem muita gente que manda mensagem no privado, e aí nem sempre eu consigo responder rápido, porque às vezes fica muita mensagem no privado que não dá tempo de responder. Eu tento manter, mas às vezes tem o pessoal do estado inteiro perguntando coisa da escola de saúde pública também, e aí no privado não dá, no grupo é mais fácil. Então, no grupo dos hospitais é mais fácil de olhar, no grupo das disciplinas é mais fácil de olhar do que no individual. O individual acaba sendo mais difícil lá no privado. Então, tem dúvida, tem alguma colocação a fazer sobre a disciplina, utilize o grupo da turma. Eu entro nos grupos justamente para ficar mais fácil de responder vocês, até porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também. Alguma dúvida ficou, gente, da nossa aula de hoje? Vocês querem falar alguma coisa? Professor? Pode Professor? falar. Pode Em falar. questão do canal do YouTube, como é que eu faço para entrar nele? Tem algum macete aí? Tem algum link? Tem o link. Qual é o seu... Deixa eu ver aqui. Enfermagem, quarto semestre. O quarto? É. Sempre que eu mando nas aulas... Deixa eu achar aqui. Na aula da semana passada, tem assim, ó. Tem a fotinha Habilidades Sinais Vitais, foi lá no dia 18 de novembro, tá? Tá lá no Tá lá grupo. no... Ah, tá. Então eu procuro. Você clica no primeiro link, quando já entra na aula que está no canal. Aí você já assina o canal, né? Curte lá o canal, assina que você vai conseguir observar todos os vídeos. Tá certo, professor. Obrigada. Bom, não.